Olá, boa Olá, noite. Oi, boa Cláudia. noite, pessoal. Boa noite, Cassandra, tudo bem? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Sejam Caminho da todos bem-vindos. Felicidade. Isso. Esperando alguns irmãos nossos entrarem. Então, vamos fazer a nossa prece para dar início ao nosso estudo, tá bom? Vamos lá. Então, vamos lá. Maria Ângela já está conosco. Boa noite, minha irmã. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, agradecemos, Senhor Jesus, a oportunidade que estarmos. Rogamos a Ti que o estudo da noite nos sirva de reflexão às nossas ações e nos fortaleça para as nossas tarefas. Muito obrigada, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, Cláudia, hoje eu estou meio com a voz baqueada, mas vamos lá. Vamos lá. Começando o estudo aí do capítulo 6, o Evangelizador. O Luiz Sérgio, quando ele chega no plano espiritual, ele é um espírito muito curioso. Então, em todas as obras dele, a característica da curiosidade ela é muito presente. E esse livro, a gente já notou que o Luiz Sérgio está diferente, a linguagem dele está diferente, ele não está mais tão afoito, né? Ele já Isso. tem uma passividade ali nas ações. E é interessante que ele sempre vai começar o capítulo falando que ele está saindo de algum estudo. E desse Verdade. aqui, não é? Mais uma vez ele fala, olha só, deixamos o auditório após o encerramento de brilhante preleção. Ele vem falar aqui nesse capítulo, primeiro, que ele estava numa reunião no auditório, ou seja, essa de estar no plano espiritual, achando que a gente vai ficar lá descansando, né? Não existe. Quando ele não está estudando, ele está trabalhando. Dá nem para pensar aí, né? Descansar lá no plano espiritual. Dá não. E aí, ele está nessa palestra lá, e ele sai muito emocionado, muito gratificado, muito fortalecido. E ele faz uma comparação de que esse momento de aperfeiçoamento e de estudo que ele teve é muito similar ao que os apóstolos sentiam quando Cristo estava falando. E aí eu parei para refletir um pouquinho, né, Cláudia? Porque imagina a emoção, né, de estarmos ali presentes numa pregação do Cristo, né? Aquela multidão ouvindo Jesus pregar. Como é que a voz de Jesus chegava a tantos corações e em tantas linguagens diferentes? Realmente só a doutrina espírita, só o cristianismo para nos explicar, né? Quer falar? Com certeza. Não, pode falar, pode continuar. E aí eu fiquei imaginando essa emoção, né? De como isso pode ser, de como isso era grandioso. E aí o Luiz Sérgio dá continuidade, falando de tudo aquilo que Jesus veio trazer para a gente, né? O mestre Nazareno deixou-nos lições de sabedoria, e a força inflamada do seu verbo ainda se expande na atmosfera do planeta. Hoje, geralmente, eu tenho uma segunda-feira muito tumultuada, assim, muito corrida. Então, a segunda-feira Geralmente começa muito cedo, a Cláudia eu sei também, é uma correria danada. Então, muito. começa cedo, né? Aí acorda a menina, arruma café da manhã, vai trabalhar, chega no trabalho. Aí tem outros meninos para cuidar, né? Que não são meus filhos de sangue, mas alguns a gente acaba criando. Aí aquele tanto de menina, na hora do almoço, aquela coisa toda. E aí, nos minutos, né, que eu consigo refletir, geralmente é quando eu estou dirigindo, ou é na hora do intervalo do trabalho, ou é na hora do almoço, que eu paro para pensar no estudo que nós estamos fazendo, Cláudia. Eu fico imaginando, nessa correria do meu dia, que eu estou usando como exemplo aqui na nossa live, quantas vezes Jesus se faz presente e eu não percebo. Então, ele se faz presente quando eu consigo atravessar uma avenida extremamente movimentada para poder atravessar de onde eu moro para onde eu trabalho, que é a Épia. A Cláudia conhece essa avenida aqui. Uhum. Ele está presente quando eu peço para ele me proteger quando eu saio de casa e ele me leva em segurança até o meu trabalho.
Quando eu estou lá no meu trabalho e ele me mantém em segurança, me mantém em saúde para poder fazer a tarefa que ele acha que eu devo fazer nessa encarnação, que nessa encarnação era o magistério, então vamos lá, né? Vamos cuidar desses meninos aí. E aí, outros tantos exemplos que a gente poderia falar, né? Estava conversando com a Cláudia. Falar um? Pode, fala. Não, eu estava conversando agora com uma moça lá, né, do Recanto das Emas, e Jesus se fez presente também nesse momento, e agora você falando, eu senti, né, me mostrando que, porque ela estava falando que está faltando as coisas na casa dela, que ela está na casa, inclusive, de uma amiga que ela está se alimentando lá, porque não tem o que comer em casa, né, inclusive amanhã nós iremos lá, eu, meu pai e minha mãe. E aí, você falando, né, que Jesus se mostra presente, mostrou presente, mostrando para mim como tem pessoas que precisam, que passam dificuldade, e graças a Deus no meu lar não falta nenhuma, né, não falta alimentação, vestimenta, trabalho, e mais uma vez Deus se mostra presente na minha vida, me mostrando que eu posso ajudar essas pessoas de alguma maneira, de alguma forma, eu e outras pessoas juntas, né? Porque uma andorinha não faz verão sozinha, então, assim, a gente sente o quanto Deus é presente, quanto Deus nos usa também, e é presente de qualquer forma, tanto mostrando que o quanto somos bem-aventurados, o quanto, né, não falta nada para nós e o quanto podemos fazer pelo nosso semelhante, por nosso próximo. Então, de uma forma ou de outra, ele está sempre mostrando a presença dele na nossa vida. É muito bacana isso. Não, e aqui, gente, a sintonia é total, porque a gente acabou de falar, eu ia falar esse exemplo da Cláudia aí, dessa mãezinha aí que está passando, e a gente não combinou isso fora do ar, não, viu? Não, você falou e tocou meu coração. Isso, a pessoa está passando dificuldade. E aí eu paro para pensar também assim, Cláudia, porque eu dei o exemplo do meu dia que é corrido, né? Mas eu também vou dar o exemplo da minha pequenez, né? Nós somos seres ainda tão imperfeitos, temos tantos defeitos, mas mesmo assim, Deus consegue se fazer presente na nossa vida e nos usar como instrumento de socorro a outros irmãos. A Cláudia deu o exemplo aí dessa mãezinha, e aí eu ainda posso dar outro. Deve ter no máximo uns 15 dias que uma trabalhadora aqui da nossa casa estava passando em frente a um CRAS. O CRAS é aquele centro que cuida... Passou até no DFTV essa semana aí. O CRAS é aquele órgão... não sei se é do governo, mas ele cuida dos benefícios sociais, né? A pessoa vai lá e se inscreve no Bolsa Família, no Bolsa... o CRAS. Aí tinha um trabalhador aqui da casa que estava passando em frente a um CRAS de uma das cidades satélites de Brasília, e tava uma fila, só que estava naquela época muito fria. Aí ele foi tocado e tirou uma foto, e aí mandou pra gente no particular. No particular. Aí falou, não. E a gente em casa, eu estava em casa com o marido, os filhos, a casa quentinha, tinha janta, assistindo uma TV, todas as crianças perto, todo mundo quentinho. Quando a gente viu aquela foto, o pessoal ia dormir na fila para poder pegar a cesta básica no outro dia. Na hora, mais uma vez, Deus usando a gente, né, com a nossa pequenez, assim, como instrumento. Aí a gente falou assim, vamos postar isso aqui lá no grupo dos trabalhadores da nossa fraternidade espírita, vamos ver se a gente consegue uma sopa para levar. Aí nós postamos. Cláudia, não deu 10 minutos. Aí nós conseguimos uma canjica, 30 pães com manteiga, 5 litros de leite quente com chocolate e uma vasilha de caldo. Aí não deu mais, assim, não sei se talvez assim, umas 2 horas, acho que isso era umas 6 horas da tarde. Eu sei que umas 8 horas estava tudo aqui para a gente ir lá levar. Sandra, chega a ser emocionante, né, Sandra? E quando a gente chega lá,
que o pessoal tá tudo encolhidinho assim, e a gente, nós trouxemos um caldo quente para vocês. Eles olham assim, tipo assim, uai, esse pessoal trouxe um caldo pra gente, por quê? Né? Não, vem cá, meu irmão, sai de dentro da coberta, toma esse caldo. Porque enquanto nós estávamos aqui na nossa casa quentinha, né? E eu tinha um alimento lá na minha despensa, eu tinha um cobertor, os filhos estavam vestidos. Lá nesse CRAS que eu estou usando como exemplo, não tinha. Eles iam dormir para poder conseguir o alimento. E nós estamos dando exemplo de uma movimentação, mas acontecem diversas. Agora, eu meus quero irmãos, falar também. rapidamente. Só um minutinho que eu te dou a palavra. Para que essa movimentação aconteça aqui no plano físico, imagina o trabalhão que a equipe espiritual teve para poder fazer com que a gente se ligasse ali, se movimentasse. Fala aí, Cláudia. Não, rapidamente sobre essa movimentação. Essa moça, eu estava em Goiânia nesse final de semana, então eu não pude socorrer ela, né, no domingo, que foi quando no sábado eu recebia o chamado, né, o pedido, porque eu fico mais próximo ali, o Expresso Caridade fica ali no Recanto, e aí eu falei com meu pai e tal, e aí a gente não conseguiu socorrer ela no domingo. Aí hoje eu estava falando, ela falou que não tinha o que comer e tal, me mandou uma mensagem novamente, aí eu falei que domingo iria lá, aí conversei com meu pai, com meus pais, minha mãe, né, aí agora, antes da palestra, né, a gente se movimentou, e meu pai falou, Cláudia, rapidamente aqui, me ligou, antes da palestra, antes aqui do estudo, e falou, Cláudia, amanhã nós vamos lá, vamos levar uma cesta, porque a fome não espera, mas, né, não espera, Façanha. A fome não espera, a gente tem que se movimentar mesmo. Então, amanhã nós vamos lá, socorrer essa irmã lá. Não espera. Sabia, Cláudia, que eu já fui beneficiada por um movimento desse? Foi? Eu estava no hospital público com a minha segunda filha, ela era bem pequenininha. Ela foi mordida por um cachorro. A mordida foi pouca, mas sangrou e ela tinha que tomar bezetacil. Bezetacil? Não. Não, aquele negócio lá, né? Tinha que tomar. E aí só tinha nesse hospital público aqui de Brasília. E o hospital estava um caos. E ela chegou bem cedo e nós ficamos mais de 8 horas aguardando o médico. Ele só precisava dar o laudo para eu ir no posto de saúde e ela vacinar. Só isso que eu precisava. Mas tinham pessoas uma situação muito pior que da minha filha. E aí, criança pequena, né, Cláudia? Tá com fome, tá com frio, quer ir embora. E hospital, gente, se você sair da porta do médico e ele te chamar e você não tiver, acabou, você vai para o fim da fila. E eu falei, filha, não dá para sair daqui, não dá para ir em lugar nenhum. E eu tava sem dinheiro, sem documento, aquele caos que de vez em quando acontece. Acontece. E aí, o vigilante viu a minha aflição, aí tocou no meu ombro e falou assim, olha, chegou um grupo ali na porta do hospital e eles trouxeram comida. Você não quer ir lá rapidinho pegar para sua filha? Aí eu fui com a minha filha. Quando eu cheguei lá, era uma casa espírita, eu não lembro o nome, porque tem muitos anos isso. Ela tinha 2 anos, hoje ela já tem 12, tem 10 anos isso. Era uma casa espírita e eles tinham levado galinhada numa vasilhinha, colher. Então, gente, ali não é só a fome que é saciada, né? São outras coisas também que te saciam. Então, foi muito legal ter recebido esse auxílio, porque é bom também a gente se colocar no lugar daquele que recebe, porque não é fácil receber. São tantos sentimentos aflorados. O Luiz Sérgio fala disso, ele fala assim, nós temos que deixar de lado a luxúria, a inveja, o rancor, a animosidade. Nós temos que ter um mesmo amor, uma só alma. E se fosse outro grupo religioso, os evangélicos, os católicos, né, auxiliando essas pessoas, eu estaria sendo beneficiada do mesmo jeito. E nessas ações que eu dei exemplo, que a Cláudia também deu exemplo, nós podemos juntar com outros grupos também que têm a mesma finalidade. Façanha, são religiões diferentes, nós vamos ter problema. Aonde é que existe o problema? A finalidade é ajudar um irmão. A finalidade é entender a presença do Cristo perto de nós, para que nós possamos servir de instrumentos
dos ensinamentos de Jesus. Porque o Luiz Sérgio fala exatamente isso nesse capítulo. Quer ver? Ó, olha só. Exatamente. Não basta conhecer, é imperioso praticar aquilo que Jesus pregou e demonstrou. Demonstrar no seu dia a dia, por atos e palavras, que somos dignos do título de espíritas, conscientes da nossa vocação cristã. O espírita, ele não é espírita para ser só médium. O espírita, ele não é espírita só para fazer live. Ele é espírita para ele ir para a rua, para ele distribuir o pão e levar o agasalho. Botar a mão na massa, né? Pôr a mão na massa, trabalhar. Nós estamos ativamente agora fazendo uma campanha, Cláudia. Porque o nosso intuito é que a sopa aqui da nossa casa, ela aconteça 7 dias por semana. Todo dia vai ter sopa. E se você tiver com fome, opa, tem sopa lá no Bom Samaritano, então não vou lá. Então nós estamos trabalhando ativamente para que isso aconteça e buscando, né, pessoas que queiram pôr a mão na massa, Cláudia. Pôr a mão na massa para poder ajudar, para poder contribuir. Porque enquanto a janta dos meus filhos está quente, quantos filhos por aí não tem nem a mãe para aquecer no colo e muito menos o alimento para aquecer a barriga, né? Então, o Luiz mais uma vez nos presenteia com reflexões de muito amor, de muito discernimento. E aí, só para eu finalizar a minha parte aqui, que a Cláudia vai contar uma história para a gente, ele fala um pouquinho sobre o Dr. Bezerra. O Dr. Bezerra traz uma mensagem muito linda, mas eu não vou ler não, que ela é grande, tá? Só uns pedacinhos que eu grifei. Ele começa assim: quão precioso é o tempo dedicado a disseminar as palavras dulcificantes do Evangelho. Aí eu me emociono muito quando a gente fala da doutrina espírita, quando a gente fala do cristianismo, porque isso faz tão bem para a minha família, isso faz tão bem para mim, e eu gostaria que outras pessoas também se beneficiassem disso, então isso me emociona muito. Ditosos os corações que buscam a felicidade íntima no labor apostólico. Então, não tem como buscar uma felicidade que não seja dentro dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. É o culto no lar que a gente tem que fazer, é cuidar do ambiente da nossa casa, cuidar com o que a gente está vendo na TV, no computador, na internet, né? Integrar realmente a nossa família. Felizes aqueles que correspondem ao chamamento e não deixam para amanhã o cumprimento dos seus compromissos, pois que o tempo urge e a necessidade do trabalho é premente. Cláudia acabou de falar para a gente aí, a mãezinha está com fome, não dá para providenciar a cesta básica para ela semana que vem. Tem que ser hoje, agora. Avante, companheiros. Continuem, não permitam que o desamor de alguns destruam o ensinamento, transformando-o em desânimo crônico. Ah, não, Sandra, tudo que você está falando aí, mas a Cláudia, é muito bonito na prática. Mas eu já participei de um grupo religioso, não importa a religião, tá? De um grupo religioso, e o trabalho foi se desvirtuando e eu desanimei. Meus irmãos, toda e qualquer religião, ela é ministrada pelo homem e o homem é falho. Exato. Agora, fundamentos que nós carregamos dentro da doutrina espírita são os ensinamentos do Cristo. Às vezes você desanimou com o dirigente, com a pessoa que dirige o trabalho. Mas isso não significa que sejam os ensinamentos do Cristo que estejam falhos, porque esses não são. Eles podem ser imperceptíveis, porque na maioria das vezes eles são. Nós não percebemos. Nós iniciamos o nosso estudo falando o quê? A correria do nosso dia. Quantos do nosso dia nós paramos para poder pensar se Jesus se fez presente agora na minha casa? Nós estamos em casa, estamos bem, o nosso dia passou, a turbulência do nosso dia passou. Agora são 8h19, daqui a pouco a gente vai se organizar para poder adormecer, para ir para um dia amanhã. Quantas bênçãos foram recebidas. Então, Luiz, mais uma vez aí, nos presenteando com esclarecimentos renovadores. Vou dar só boa noite para o Carlos,
para Vera Sambate, minha irmã, e vou passar a palavra para a Cláudia, que ela quer contar uma historinha aí. Só tem 10 minutos, Cláudia, desculpa. Boa noite, Carlos, boa noite, Vera, Mariângela. Então, você falou de emoção, porque poucos minutos antes eu estava conversando com essa senhora, que era ligada há 16 anos, ela fez a laqueadura e engravidou. Então ela, veio essa surpresa, e eu estava conversando, não é só a fome, eu estava conversando sobre o presente que Deus enviou para ela, um anjinho, a bênção. Mas então vamos lá para a nossa história. Eu vou contar a história hoje aqui do que o Luiz Sérgio contou, de uma família, né? O marido, a esposa e 3 filhos, um menino e 2 meninas mais novinhas. Era uma família comum que o pai trabalhava supostamente numa metalúrgica à noite. Eles achavam que ele trabalhava só nessa metalúrgica. E nos finais de semana, infelizmente, ele fazia bico de distribuição de drogas, né? Ele trabalhava para traficantes. Então, a pessoa que trabalha com isso, que mexe com essas coisas obscuras, elas, infelizmente, o caminho é curto, né? O caminho não é bom. Então, a família achava que ele era um homem de bem, que trabalhava e tudo, ele dava um conforto para a família dele, morava num bairro de classe média, só que ele era um traficante também, né? Então, ele se envolveu e o pessoal, uma gangue rival de traficantes lá, acabou matando ele. E aí, para a família era um homem exemplar, mas infelizmente não era. E aí o Luiz Sérgio mostra que esse tráfico, que esse movimento, ele não está exclusivamente nas favelas, nos bairros de baixa renda. Eles estão em todos os lugares, entendeu? Então é isso. A família se mudou, no caso, a mãe teve que criar os filhos sozinha, foi trabalhar, se eu não me engano, numa farmácia, e com um senhor que era viúvo, né, também. Aí ela começou a trabalhar lá, depois ela ganhou um cargo de gerência lá, mas isso pouco importa. Aí o que acontece é que ela tinha uma vizinha que era espírita, né? E ela chamou um dia ela para fazer o culto do evangelho no lar, na casa dela. Ela e os filhos dela. Ela era de família evangélica, se eu não me engano. E ela aceitou. E aí foi, o filho gostou muito, a espiritualidade ali do bem, espiritualidade amiga, aproveitou para poder dar um impulso, dar uma orientação ali para aquele rapazinho que já estava, na verdade, com 16 anos. Quando o pai morreu, ele tinha 10. E aí, eles foram para o culto, e aí ela perguntou se lá ia ter manifestação espírito, manifestação de... se ia ter incorporação e tal, de entidades, e ela explicou, né, que nem todos os espíritos são médios de incorporação, que uma, né, espiritual, como é que se fala, gente? Não é tão ostensivo assim. Cada pessoa tem uma mediunidade diferente. Ela não tem a mediunidade ostensiva para poder receber. Mas a espiritualidade estava trabalhando ali por trás, inclusive levou o Cícero, que era o marido dela, desencarnado já há alguns anos, né? Há 6 anos, se eu não me engano. Então, a primeira visita do Cícero à família dele, e foi justamente no culto do Evangelho no Lar, que a família estava. Então, a espiritualidade, o mentor que estava com ele, que era um protetor ali da família, né, amigo da família, falou para ele que ele poderia voltar
reencarnar para poder sanar todas aquelas dificuldades que ele teve na última encarnação, né? Porque o dinheiro não é tudo, e ele queria, ele ostentava muito, né, o dinheiro e tudo, e fez loucura para poder ter isso. Então, ou senão ele poderia trabalhar, estudar lá em espírito, né? Não reencarnar agora, ele poderia estudar, fazer cursos e para poder ajudar a família dele. Então, futuramente, sem precisar de reencarnar, a priori, né? E aí ele foi isso que ele fez. Ele estudou, ele fez cursos e lá na espiritualidade. E o filho dele, mais tarde, a esposa refez a vida dela, casou com o patrão dela, que era viúvo também, tinha filhos da mesma idade dos dela, então formaram uma grande família, tiveram netos, né? E o filho dele se tornou pastor. Era uma família evangélica, cristã, evangélica, mas eles com a vizinha não tinha preconceito, né? Eu achei muito legal isso. Ele se tornou um pastor, o filho dele, e ele vinha em espírito auxiliar o filho dele ali nas pregações, ele viajava nacional e internacionalmente, né, para poder divulgar aí o Cristo Jesus. Porque né, não é só o espiritismo, não é só o catolicismo, não é só a religião em si, né, todas as religiões devem levar né, o Cristo Jesus aí para as multidões e auxiliar, né, não só na palavra, mas igual a gente falou, na ação, botando a mão na massa. Então é isso, mais ou menos isso. Eu Pulei uma parte. Vou plagiar aqui uma frase da mãe Zeferina, que uma vez ela disse assim, como, gente, né, o nosso mundo passando por a transição que está passando, deixando de ser mundo de provas e expiações para se tornar um mundo de regeneração, e ainda existem pessoas passando fome, né? Como que isso pode acontecer ainda no mundo de hoje? E aí eu complementaria essa frase, né? Quem sou eu para completar a frase da mãe Zeferina? Não é isso. Mas o raciocínio caminha junto, como nós ainda temos pessoas que são preconceituosas por religião ou qualquer outra diferença que nós tenhamos. Né? Nós somos seres únicos, nós somos diferentes e vamos continuar sendo diferentes. Que bom que nós somos diferentes. Cada um com sua individualidade, né? Mas nós não podemos mais deixar que essas mazelas façam parte dos nossos lares. Né? A Cláudia falou aí, o pai saiu para vender droga porque ele tinha que complementar a renda da casa dele. Foi a forma com que ele conseguiu. Mais uma vez, a droga entrando em todos os lugares. Em todos os lugares a droga entrando. Fala, Cláudia. Não, as drogas igual você está falando, em qualquer lugar, independente de situação de classe social, ela entra em qualquer lugar. Então, é um mal mesmo. Não importa se né? Não importa se a pessoa, se é uma família de baixa renda ou né, de um poder aquisitivo melhor. Infelizmente, é um mal mesmo que ronda todas as famílias e nós temos que estar forte mesmo ali, levando nossos filhos para o centro, para a mocidade, para evangelização, para fazer caridade, para distribuir sopa, para dar banho, igual a gente faz aí, dar banho, levar o banho para os irmãos do caminho e para ver o que é sofrimento, entendeu? O que é você cair no mundo das drogas e não ter a família mais, morar na rua, debaixo de marquise, entendeu? E aceitar essa situação não pode, jamais. Então, tem que levar mesmo para eles verem de perto o que é o submundo mesmo ali. É isso mesmo. Bom, meus irmãos, eu vou me despedir aqui. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Vamos observar com mais carinho as oportunidades do dia e a presença de Jesus
nessas oportunidades. Então, vou deixar minha amiga Cláudia se despedir. Até semana que vem. Obrigada, pessoal, pela presença de todos aí. E valeu mesmo pelo bate-papo, viu? Que a gente possa estar aí segunda-feira que vem. Vamos lá? Fazer a prece final? Vamos elevar nosso pensamento até o Mestre querido, Mestre Jesus. Agradecer as oportunidades que às vezes não enxergamos com os nossos olhos, mas que temos que enxergar com nossos olhos aqui do coração, da alma, que a nossa alma possa estar aberta para poder receber os sinais, poder interpretar, que possamos ter a oportunidade de ajudar cada dia mais os nossos irmãozinhos mais necessitados. Muito obrigada, Jesus, por nascermos num lar onde podemos aprender essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita. Que possamos deixar o amor fluir nos nossos corações e a espiritualidade poder comandar esse amor e distribuir para quem a gente puder. Muito obrigada, Jesus, pelo estudo da noite. Que possamos ter uma noite de descanso abençoada. Muito obrigada, assim seja. Graças a Deus. Eu falei, o microfone desligado. Pois é. Não vi. Obrigada, pessoal, que está acompanhando a nossa live. Obrigada, minha irmã Obrigada, Cláudia. meus irmãos queridos. Obrigada, Fassandra, minha querida amiga, irmã, pela oportunidade, viu? Eu que agradeço. Fica com Deus, todo mundo.